Então, essa apresentação, na verdade, assim, ela não tem uma fundamentação teórica, eu não sou um profissional especializado em emagrecimento. O que eu quero passar para vocês é um pouco de uma experiência minha. Então, vamos lá. Dá para ter uma ideia aqui de com quem que eu estou conversando. Então, nós vamos falar um pouco, acho que todo mundo sabe, né? Eu sou ciclista e eu pedalo. E eu já falei um pouco disso sobre obesidade e ciclismo. Então, ampliar um pouquinho, nós vamos falar um pouco da obesidade e esporte, porque pode ser que nem todo mundo que está aqui seja ciclista, mas pratica esporte, ou já praticou, tem vontade de praticar alguma coisa do tipo. E por que eu falo os dois lados da mesma moeda? Porque, embora eu seja esportista, uma das coisas que eu aprendi com isso, que eu vou relatar para vocês, é que o esporte, a gente sempre traz ele como uma coisa, né, muito saudável, o esporte é muito bom, é saúde, é qualidade de vida. Mas uma das coisas que eu trago para vocês, então assim, pode ser que ao longo da noite aqui eu traga algumas coisas controversas, o esporte ele tem um lado um pouco negro também. Então, quem está ou quem já esteve acima do peso e tentou voltar a praticar esporte sabe disso. Você inserir nesse meio, ele tem uma certa dificuldade para quem está acima do peso. Então, não sei se vocês já sentiram isso, então quem quiser escrever, pode escrever, ou no final da apresentação a gente fala também, mas tem uma certa dificuldade da gente retomar. Então, durante todo o processo meu de perda de peso, retomada da prática esportiva, eu senti muito isso na pele. A gente tem a vontade, né? Então, uma das coisas que eu vou falar lá na frente, que eu aprendi, é a diferença entre ter vontade e querer. Então, quando eu converso com as pessoas, falo sobre peso, perder peso, eu morro de vontade de perder peso. Você quer? Você quer perder peso? Quero. Então, é muito diferente essa conotação entre ter vontade e querer, e é muito difícil a gente retomar e inserir nessa prática esportiva. Então, aqui às vezes demora um pouquinho mudar o slide, mas eu quero que vocês observem, todo mundo vendo a foto aí. Vocês me localizam nessa foto? Todo mundo percebeu onde que eu estou nessa foto aí? Eu vou mudar aqui para vocês me localizarem. Eu sou esse. Então, isso foi antes de passar por um processo de emagrecimento. Depois, no final, a gente vai ver. E o interessante é que depois que eu passei por isso, eu falo que eu me sinto aquele cara criminoso que cai na penitenciária e lá dentro ele se converte em Jesus e sai com a Bíblia debaixo do braço e quer cercar as pessoas na rua e falar do milagre que aconteceu na vida dele. Eu, obeso, deixando a pessoa cara, mesmo quando eu vejo uma pessoa na rua, dá vontade de passar, muda sua programação mental, reorganiza, vamos levar a vida de outra maneira. E uma das primeiras coisas é ver. E um lugar que eu tinha a princípio do Bike Fit, e repliquei esse artigo do Biocicleta, ele está lá até hoje. Deixa eu só ver aqui. E sequência, o Elcio, da revista Bicicleta, ele me mandou um áudio que na época eu achei muito interessante, porque é extremamente sensibilizário, repórter, escrevo a vida inteira, já li várias coisas de obesidade, mas eu nunca, pessoal, se estiver falhando o áudio, podem desligar as câmeras para descarregar um pouco a internet, porque esse horário realmente é de pico, né? Então, no final, a gente reativa. Então, se quem puder desativar a câmera, é tranquilo, eu vou ficar aqui de boa sozinho. Mas então, o Elcio me chamou a atenção para isso. Ele falou, Carlos, eu nunca tinha lido do ponto de vista do obeso. Eu sempre leio do médico, do nutricionista, do professor de educação física. E ele publicou isso na revista dele. Ele queria que fosse capa, na época, por uma coisa lá interna, não conseguiu. E aí, na sequência, veio uma coisa mais interessante ainda, que vocês vão ver aqui. O Elcio começou a receber esses e-mails da Beatriz, da Globo, e ela falava que queria o meu contato, que ela era do Globo Repórter, e nesse meio tempo a Beatriz me escreveu.
Então, vocês vão ver aqui, ó, sou Beatriz, produtora do Globo Repórter, estou produzindo uma matéria sobre bikes, li sua matéria na revista Bicicleta, queria falar com você, onde você mora, com que trabalha, podemos gravar. Cara, na hora eu olhei aquilo e falei, putz, que oportunidade, como que isso está espalhando e chegando nas pessoas, e e-mail chegando pelo site, o WhatsApp sensibilizou, estou gostando, quero seguir seu exemplo. E eu pensei, vai ser muito legal poder levar isso para outras pessoas. Só que a TV precisava de alguém no eixo Rio-São Paulo, depois de um mês entrou em contato, falou que precisava de alguma coisa com a logística melhor, ainda bem que eu não tinha contado nada para ninguém, senão eu ia passar vergonha. Mas só para a gente introduzir o assunto, a obesidade é uma doença crônica. Então, 1 bilhão de adultos está acima do peso e 300 milhões de obesos. As pessoas acima do peso no Brasil, só para a gente ter uma ideia, como vem crescendo, em 2003 era 43% da população. Em 2011, 48%. Em 2013, 51% da população. Isso é muita coisa. Então, isso é um número muito alto. E a prevalência no Brasil nos últimos 35 anos, ela subiu de 5,4% para 21% da população. Então, é uma das coisas que me chama a atenção, porque assim, a gente é acostumado a olhar para um obeso, um sobrepeso, um gordo, seja lá o nome que você dá, você se intitula. Eu falo que eu sou gordo, né? Então cada um chama da maneira que se sentir melhor, mas me chamou a atenção esse número pela grande quantidade de pessoas. Aí quando eu lembro uma vez que eu estava nos Estados Unidos, eu sempre gosto de ir para lá, que eu me sinto magrinho, né? Eu lembro que eu entrei num voo para Boulder, e eu era o mais gordo do voo. E quando eu cheguei em Boulder, eu entendi por que uma cidade com uma filosofia de vida completamente diferente, alimentação saudável. Lá eles têm essa coisa de não vacinar os filhos, todo mundo pratica esporte, grandes centros de desenvolvimento, pesquisa na área esportiva. E isso foi me sensibilizando de alguma maneira. Então, assim, até para tentar entender um pouco, trazer isso para a nossa lógica do Brasil, no Brasil a gente tem uma cultura de que a comida está associada a fartura e riqueza. Vamos avaliar isso. Como que a gente comemora as coisas? Churrasco. Então, qualquer coisa merece um churrasco, cerveja, caipirinha, e junto com farofa e bacon. E se você faz uma reunião familiar, se não tem muita comida, não está certo, e a gente é acostumado com aquela coisa de juntar as pessoas e cada um traz um prato e monta uma mesa que dá para comer um mês e come aquilo no final de semana. Tem algumas coisas assim do tipo... eu aprendi muito isso, né? Até hoje eu tenho isso. Eu não consigo jogar comida fora, mas aí por uma outra coisa, eu fico pensando que é um absurdo desperdiçar comida, então se está no prato, eu como, e se o meu filho deixa um restinho, eu pego aquilo para comer, porque aquela coisa é pecado jogar comida fora. Então a gente tem muito disso. E tem uma outra coisa também, que é a ascensão financeira, né? O Brasil melhorou, a qualidade de vida melhorou, e eu vejo muitas pessoas assim, você não podia, eu morria de vontade de comer bolacha recheada, meu pai deixava eu comer no final de semana, bolacha recheada em casa. O armário é cheio. Porque iogurte, eu ia e ficava olhando iogurte em casa, menino come. Porque o meu filho, eu saio, eu choro, aí eu como skin, 2 skin para ele, ele para e bebe refrigerante desde cedo. E em casa os meninos não bebem refrigerante, eles não sabem que sabor que tem. As papilas degustativas, né, o paladar, ele é desenvolvido até, se não me engano, os 3 anos de idade. Então, se você não dá doce para uma criança até 3 anos de idade, a chance dela não gostar é muito grande. Eu falo que eu devo ter sido alimentado a chocolate, porque eu não conheço ninguém que gosta mais de chocolate do que eu. Então, imagino que até os 3 anos de idade eu só comi chocolate, porque não faz sentido o desespero que eu tenho por chocolate. O Gustavo está entregando a Silvana. Mas então tem algumas coisas que a gente pode fazer pelas crianças, né? Que minha mãe olha e fala, que judiação, como que você priva os meninos desse jeito? Não, nós estamos investindo neles. Então, uma hora eles vão experimentar refrigerante e eles vão decidir se gostam ou não. Mas nem por isso eu preciso incentivar. Então, essa ascensão da classe social, ela trouxe muito isso, né? E a gente vê muito isso, as pessoas despejando comida e
tenho do ritmo de vida, dessa coisa de comer rápido e de cada vez mais industrializado e fast food, e não tem tempo para nada, e parece que quanto mais rápido e menos tempo e mais come em reuniões para otimizar, mais chique é, mais importante. Não é por aí. Então a gente precisa repensar isso um pouco, que é cultural. Tem um ciclista, ele veio da Itália e ele estava no Brasil, ele morava aqui em Uberlândia, e eu lembro que eu tentei inserir ele no meio, e ele falava: Carlos, é incrível como as pessoas comem no Brasil, tudo é comida e muita comida. A gente tem aí, que é alguma coisa que a gente tem que pensar também, né? O quanto a gente desconta isso na comida. Então, tem pessoas que estão frustradas, comem muito, outros param de comer. Da mesma forma que uns têm dor de barriga, outros prendem o intestino. Então, é aquela coisa do consumismo, né? Tem pessoas que ficam ansiosas, saem comendo, outras saem comprando. Então, são coisas que a gente precisa refletir um pouco. E uma coisa, né? Às vezes eu ouço muito isso também, falo assim: eu sou feliz do jeito que eu sou, eu não quero emagrecer, eu gosto mesmo é de comer. E perder peso para quê? Diante de tudo que eu passei, de toda a experiência que eu tenho, eu posso te falar uma coisa. Perder peso é muito bom. Muito bom. Assim, me trouxe de volta para a vida. De verdade. Então, algumas limitações que eu tinha, hoje não tem mais, nós vamos falar um pouco disso. Mas para mim é isso aqui, ó, ganhar saúde. O menor benefício é o estético. E hoje em dia eu falo, se eu voltar a ganhar peso, ficar gordo, eu não tinha noção do tamanho que eu estava. Hoje eu vejo as fotos e isso me impressiona um pouco, eu tenho uma dificuldade com isso. Eu perdi peso muito rápido, eu já falei isso aqui, e ficou uma lacuna. Principalmente assim, no processo de emagrecimento, eu me olhava no espelho e não me reconhecia magro. Eu olhava e falava: quem é esse cara? Emagreci muito rápido. Mas ao mesmo tempo eu olhava para uma foto minha e falava: não, eu nunca fui desse tamanho aqui, eu não tinha pescoço, eu estava para estourar. Então, criou um espaço-tempo aí que eu não compreendia. E hoje eu fico pensando nisso. O estético, para mim, hoje é o que menos me importa. Se eu voltar a ficar obeso, mas eu tiver os benefícios que eu tive de saúde e qualidade de vida, eu estou feliz. Então, muita gente fala: é vaidade, é vigorexia, é exagero. Não. Qualidade de vida, a gente vai ficando velho, a gente vai entendendo isso daí. Então, eu tenho filhos e às vezes isso me limita em alguma coisa e eu penso muito nisso. Eu preciso viver muito. E quando a gente está acima do peso, fisiologicamente o corpo tem um esforço muito grande. Estou falando por mim. Então. Quem perdeu o início, eu estou falando tudo da minha experiência. O esforço físico para manter a gente acordado e ativo é muito pesado. Vamos pensar assim, basicamente, um coração bombeando sangue pelo seu corpo, ele faz mais esforço. Eu vejo que eu trabalho sempre de pé, no final da tarde, o cansaço que eu tinha nas pernas, gente. Putz. Quantas vezes eu não marquei um pedal, eu marcando o pedal e não consegui sair da cama. Hoje eu entendo, é uma disfunção hormonal. A obesidade ela altera os hormônios todos. Rolava na cama, jogava o joelho no chão, ficava como se eu estivesse rezando ali, procurando força para sair da cama. Hoje eu entendo, os hormônios estavam alterados. Eu não tinha disposição para a vida. Então, eu brinco que via o mundo em preto e branco e não sabia. Então, são coisas que a gente precisa pensar na hora de mudar essa forma de pensar. Então, quais são as consequências da obesidade? Hipertensão, acabei de falar, o coração fica sobrecarregado. Diabetes, eu venho de eu vou falar isso aqui um pouco, não vou pular não, mas diabetes é uma das consequências, asma, dificuldade respiratória, aquela coisa de roncar, quanto eu roncava. Doenças cardíacas, a depressão, então a depressão, assim, se a pessoa não conseguir conduzir isso bem, principalmente de conviver, né, com a realidade, pode levar à depressão, a apneia do sono, acabei de falar. Esse cansaço aqui, para mim, assim, às vezes eu lembro e fico pensando, eu nunca tive, quando eu estava acima do peso, de pensar nesse cansaço que eu estava cansado. Para mim, aquilo era um cara trabalhador, esforçado, passava o dia inteiro trabalhando. Não, não é não. A gente pode facilitar as coisas. E hoje eu faço uma comparação disso aqui, ó, com a minha profissão. Eu trabalho com bike fit. Eu vejo caras que são campeões vencendo corrida e eu olho e falo: poderia ser mais fácil. Eu poderia cansar menos. Então eu viveria bem. Hoje eu vivo melhor porque eu canso menos. É a mesma ideia.
Então, as articulações, geralmente, principalmente na terceira idade, né, uma pessoa que carrega peso a vida inteira, ela vai ter problema com as articulações. As alterações hormonais, putz, aqui eu poderia falar uma noite para vocês do que era que eu sentia, e eu só tenho consciência disso porque eu perdi peso, senão eu achava que estava tudo normal. Doenças vasculares, eu tive que fazer uma cirurgia para retirada de varizes, porque a minha perna já estava com deficiência vascular, e também achava que era coisa de família, isso é hereditário. Tá, é sim, tem esse fator, mas estava sendo acelerado o processo. Isso daqui eu quero chamar a atenção, que é esteatose hepática, né? Esteatose hepática, de uma maneira assim, bem geral, é a gordura do fígado, não a doença hepática gordurosa, não alcoólica em uns exames. E ela falou, você vai ter cirrose, 1 grau para ter cirrose. E eu falei para ela, então eu vou começar a beber. Eu nunca bebi na vida e vou ter cirrose, então antes bebendo que já vale a pena, né? Mas aquilo me trouxe uma preocupação. E me chamou a atenção uma coisa, né? Você sabe o que é ser obeso? Então hoje eu posso te falar assim, do ponto de vista de doença. Isso daqui eu quero discutir com vocês, que é um bullying social silencioso, né? A gente, como obeso, a gente é ponto de referência. Então, eu lembro que eu falava assim, cara, quando eu perder peso, uma das primeiras coisas que eu vou fazer é rapar a cabeça, porque eu tinha só aquele paralama aqui assim, né? Aí eu lembro que um amigo meu falou, cara, você já não tem cabelo, por que você não rapa? E eu falei, por quê? E presta atenção nisso, a gente vai voltar nisso lá na frente. Eu falei, porque se eu rapar a cabeça agora, eu vou ficar igual o Buda, fazendo piadinha comigo mesmo já. E porque o obeso ele já é uma referência, né? E aí o gordo, careca, no meu caso, tá lá, do lado daquele gordo. Qual gordo? Aquele, o careca. Entendeu? Então, existe uma coisa aí que é tolerável. A gente pode falar em várias formas de bullying, mas essa daí é tranquilo, ninguém fala nada. As limitações, isso daqui, que é um... Eu já vou abordar isso aqui, então, desse bullying social que a gente é acostumado, né? Então, traz as limitações para a gente. E uma coisa que eu percebi é que eu me tornei um cara engraçadinho, porque para não receber a piada do obeso, eu já fazia piada comigo mesmo. E a gente ouve muito isso, fulano é aquele gordinho, engraçadinho, né? E eu comecei a prestar atenção nisso. Porque fulano é gordinho, ele é tão feliz, é tão bom estar do lado dele. Gente, mecanismo de defesa. Nesse mecanismo de defesa aí, a gente adota uma postura que você faz a piada com você mesmo, para o outro não ter que fazer, e aí você não importa e, né, fica normal. Mas é uma coisa que a gente vai adotando para sobreviver. E aí a gente ouve muito assim, fulana tem um rosto tão bonito, será por que ela não emagrece? Eu lembro que uma vez eu tive vontade de dar uma resposta para uma senhora, de falar, mas ela é tão velha, né? Por que ela não morre? Mas não pode falar também. Então, se fizer uma força, ficaria perfeita. Ciclano precisa criar vergonha e perder peso na cara. Sério mesmo? Será que a pessoa acha que é questão de vergonha na cara, né? Que é isso que a pessoa não perde peso? Mesmo sendo gordo, você pratica um determinado esporte tão bem, se perdesse um peso, ficaria imbatível. Então, essas são as frases que a gente vai ouvindo, assim, que, né, se fala sobre cor, religião, qualquer coisa, vai parar na cadeia. Mas do obeso não, do obeso é engraçadinho, a gente fala isso daí, tudo bem, e se ele quiser, ele muda, ele não muda porque ele não quer, e é isso que a gente vai ouvindo. Aí, trazendo um pouco para o meu lado, né, uma coisa, até a capa da revista Bicicleta, o Elcio lançou como a luta para vencer a obesidade e o preconceito, e saiu essa matéria que eu falei para vocês. Porque trabalhando lá, já que eu trabalho com esportista, eu já ouvi assim, você não pedala, né? Eu pedalo sim. Aí o cara fala, que é pior do que qualquer comentário, entendeu? Então a pessoa chega, né, vem fazer um trabalho de esporte, procurando um atleta, um campeão, aí chegava lá, estava o gordinho. Aí virava pro gordinho e falava, cara, você não pedala, né? Eu pedalo muito. Então assim, naquele momento, o que eu sentia? Pouco interessa o que você estudou, cara. Pouco interessa se você foi para os Estados Unidos, você fez curso, você estudou aqui, qual curso que você formou, quanto tempo de faculdade você teve. Eu queria um magro aqui fazendo meu bike fit, de preferência um campeão. Então, e isso vai aniquilando. Você pode até não parar para pensar nisso, mas quando o estudo vai juntando, não é legal, não é nem um pouco legal.
Então, quando agendei com você, imaginei um atleta me recebendo. Já ouvi isso. Um dia que eu for fazer um pedal mais light, com pouca subida, eu vou te chamar para ir conosco. É pesado, cara, é pesado. Então, assim, quando a gente traz isso para o contexto, você trabalha com um bike fit, qual corrida você já venceu? Então, quando a gente vai ouvindo isso, né, claro que no dia a dia a gente convive com isso de boa, né, convivia. Mas quando você para pensar e analisar isso não é saudável, só que isso é aceitável. Inclusive por nós vamos colocando numa posição de, é assim mesmo, né? Fui assim a vida inteira. Não, não, não. Tá lá. Aí vem o bullying do esporte, que até hoje eu ouço e às vezes eu me pego falando frases dessas. Isso é terrível para mim. Isso é um conflito de consciência. Então, cara, você é muito forte. Se você emagrecer, você fica bom, hein? Andar no seu vácuo é bom que dá até sombra. Na descida você passou igual a carreta na banguela. Falando isso pro gordinho, olha que beleza. Se você não empurrou na subida, até eu consigo. Aí, esse daqui é terrível, né? Você tá lá e o cara chega para você, olha, assim, cara, pedalar não emagrece, não? Né? É bacana isso. Você pedala para poder comer? Dá vontade de dar uma resposta, né? Não vou nem falar aqui agora, mas dá vontade de dar uma resposta boa. Pessoal, aí eu questiono, por que a obesidade é diferente, né? Então, quando a gente pega lá um alcoolismo, um fumante, seja uma dedicação ao esporte, essa dedicação ao esporte aqui eu quero abrir um parênteses, ou uma comida, seja ela restrição, aquela pessoa que não come de jeito nenhum, ou uma pessoa que come muito. Para mim, isso tudo está no mesmo pacote, sabe? A pessoa ela não tem o controle sobre isso. Então, assim, ninguém fala, cara, eu quero comer, eu quero ser gordo, porque quanto mais gordo, mais eu gosto, mais eu... Não, não, não. Eu, vou falar por mim, eu queria comer muito. Um dia um nutricionista me perguntou, falou assim, quando você sente fome? Eu falo, quando eu acordo. Eu falei, ao longo do dia, que hora que você tem mais fome? O tempo todo. Ela fala, não, não pode. Eu falo, cara, pensa em comer o dia todo. Fala, cara, você come o dia todo. Fala, não tem nada para fazer. Eu estou aqui, a comida está ali, por que eu não posso comer ela? Você tem que esperar ter fome. Não tenho, eu estou com vontade. Então, a minha cabeça funciona assim. E explicar isso para uma pessoa que não pensa assim é extremamente complicado. Ela não vai entender o que eu estou falando. Então, hoje, e é uma das coisas que eu vou falar lá no final e já adiantando, antes eu olhava para o alcoólatra e pensava, por que esse cara não para de beber? Que não é fácil. O alcoólatra não é fácil parar de beber. Da mesma forma que para o fumante é mais difícil ainda, é químico. Eu vejo pessoas, por exemplo, hoje eu vejo muito isso, pessoas que transferem completamente a sua vida para a prática esportiva. Vou dar um exemplo assim, o cara perdeu o emprego. Agora eu vou dedicar o máximo ao esporte, eu vou fazer uma corrida de aventura, vou passar 10 dias no deserto andando de bicicleta, uma viagem, não sei o quê. Transferência. Tem gente que transfere isso para a bebida, para o cigarro, para o esporte, para a comida. Então, para mim, isso tudo, eu estou falando para vocês, não estou falando de ciência não, minha percepção. Hoje eu coloco isso tudo no mesmo pacote. Então, não é nada fácil, nada, nenhum desses. Às vezes eu estou atendendo alguém, o cara fala, eu parei de beber e fumar com a cara, eu te admiro pra caramba, velho, como que você conseguiu fazer isso? E foi da noite por dia. Eu falei, amanhã eu não fumo e não bebo mais e parei. Eu falo, isso é campeão, cara. Isso aí para mim é campeão. Aí trazendo para vocês um pouquinho, que tem o fator genético, né? E hoje, assim, eu tenho mestrado em genética e bioquímica, e eu aprendi que fenótipo é igual a genótipo mais ambiente. Então, se você tem um material genético influenciado pelo ambiente, você é isso que você é. E hoje eu sei que a gente consegue moldar esse material genético. Não é porque eu tenho minha família obesa que eu obrigatoriamente tenho que ser. Eu tenho uma tendência assim, exponencial para isso. Existe a pessoa que come e não engorda, o que come e engorda, o que come pouco e engorda, e tem eu que não posso comer. Eu estou pensando em comer aqui, estou engordando meio quilo. Então, por que isso? Eu tenho um histórico familiar de uma família obesa. Minha mãe tem 11 irmãos, todos acima do peso, diabético, hipertenso, meu avô morreu com diabetes, eu sei o meu futuro. Então, assim, se eu não cuidar, eu sei o que acontece. E nesse histórico familiar, eu entrei para a faculdade, vocês vão ver que vai permear pela história de muitas pessoas aqui. E na faculdade a gente meio que direciona a vida para aquilo, né? Não sobra muito tempo, você fica envolvido, e descobre festa, e descobre bebida, e muda completamente, come a hora que dá, vira noite estudando. E
Quando eu saí, que eu entrei no mercado de trabalho, eu falei, caramba, agora eu quero voltar a praticar exercício. E nessa ânsia, né, de voltar a praticar exercício, eu tive um overtraining ali por 2007, 2008, mais ou menos. Veio o casamento, então todo mundo fala que casamento engorda. O problema é que o casamento ele te tira do ritmo de vida que você está acostumado. E quando ele te tira, né, do seu ritmo, você acaba que muda a forma de alimentar também. E teve um outro período aqui também, para mim, que foi crítico, que foi de reinventar. Eu era professor universitário, coordenador de curso, de repente eu estava trabalhando com Bike Fit. No mundo onde valoriza o cara que tem um troféu. Então isso tudo me tirou muito da minha rotina, do meu norte, da minha prática esportiva, e eu ganhei muito peso. Então eu comecei a procurar ajuda. E aí eu quero trazer 3 pontos. Os profissionais, né? Então eu comecei a procurar profissionais e uma coisa que me chama a atenção é vivência, pessoal, vivência. Hoje eu penso assim, cara, eu trabalho com bike fit, um dos meus pontos positivos é que eu pedalo. Não que um cara que não pedala não vai ser um bom profissional. Mas quando você me fala assim, eu sinto dor quando eu faço força na subida, eu sei do que você está falando. Então, às vezes eu fico pensando, qual profissional hoje trabalha com obesidade que já teve um problema alimentar? Ele sabe o que é viver essa dificuldade. Então, vou dar um exemplo para vocês. Esse aqui primeiro é um nutricionista que eu fui e ele me passou uma dieta de restrição calórica muito baixa. Eu fiz ela um mês inteiro, eu tinha vontade de mastigar minha língua, de tanta fome que eu sentia, mas eu falava, cara, eu vou me dedicar a isso, eu vou me dedicar como eu nunca dediquei nada à vida. E quando eu cheguei lá, esse cara me falou assim, pô, velho, você não fez a dieta, você perdeu 300 gramas. Eu falei, cara, eu fiz. Não, você tá mentindo. Eu falei, putz, além de tudo, eu sou um gordinho mentiroso, velho. Vontade que eu tinha era de enforcar ele, mas falava, cara, que humilhação é isso, cara? Pra que isso? Eu não comi, eu não preciso mentir. Não voltei mais, claro. Aí fui numa segunda, fiz uma dieta lá terrível também, voltei depois de um mês, não perdi. Ela virou para mim e falou assim, você quer continuar fazendo? Caramba, ela desistiu de mim? O que eu vou continuar fazendo aqui, né? Não faz o menor sentido. Se a pessoa que eu procuro ajuda me fala que não pode me ajudar, não faz sentido. E eu precisava de alguém que vivesse a minha história, entendesse o que era isso, para entender mesmo. E nesses idas e vindas, os fracassos eles vão arrebentando com a gente, aquela coisa do efeito sanfona, você perde peso, mas ganha. Aí aqui na academia, que é uma coisa que eu acho interessante, assim, a academia ela não é feita para nós, gente. Aí outro dia eu falando isso com um amigo aqui, um cliente, ele falou assim, cara, eu estou muito acima do peso e eu chego lá e olho para aquelas mulheres bonitas malhando e eu olho e falo assim, eu nunca vou pegar uma mulher dessa e vai embora para casa triste. Mas eu fico pensando que você chega na academia, você olha aquele cara lá malhado, forte, você olha para você e fala, eu nunca vou chegar naquele ponto. E vai desmotivando, vai se sentindo fracassado e vai sempre à procura de um projeto milagroso que vai mudar a sua vida em 15 dias, 30 dias. Eu também quero fazer uma observação disso daqui. Esses projetos aí de curto tempo, ele foi muito interessante para mim, que eu entendi que se eu dedicasse, então eu fiz um de curto espaço de tempo e percebi que a disciplina era o que me faltava. Então eu fiz um projeto curto e ele deu um resultado pequeno. Eu falei, caramba, se eu me dedicar para valer, eu consigo mudar isso daqui. Então, hoje eu vejo, principalmente Instagram, né? Você vê lá todo mundo em busca da pílula da felicidade. Então, se você tiver a oportunidade de um projeto, faça. Mas entende, ele não vai mudar a sua vida se ele não servir para te mudar. Então, utilize esse tempo para modificar. Aí tem 2 coisas aqui, assim, parar de falar um pouco de coisa triste também, né? Começar a melhorar essa história. Mas eu acho muito importante trazer isso para vocês, porque quando eu converso com as pessoas, né? Eu vejo que as pessoas compartilham de boa parte desses sentimentos, sensações, mas às vezes não para para pensar, ou então não põe o dedo na ferida mesmo. E as nossas histórias, elas são muito parecidas, mas muito. Parece que é um curso que deu para gente de sobrevivência, de fingir que nada está acontecendo, de ignorar as coisas, né? Mas tem um episódio, e esse cara, ele é muito meu amigo, e até hoje é meu amigo. Eu lembro um dia que a gente estava pedalando, talvez até algum de vocês aqui tivesse no dia. E ele olhou pro meu uniforme e falou, cara, que uniforme ridículo. O uniforme tá sobrando papo, tá horrível, cara, e cheio de gente. Eu me senti muito mal. E eu pedalo com um cara ruim, mas eu não pedalo com um cara mal arrumado.
Eu olhei para aquilo e pensando, né, nessa condição do corpo e aquela relação ali na hora não foi boa. E também teve uma vez, na época, assim, eu estava começando a pedalar e combinei com um grupo de pedalar. E nesse período aí, eles desmarcaram o pedal e eu falei, amanhã eu vou de qualquer maneira. E parei num lugar lá, estou tomando uma Coca-Cola, olhei a turma inteira passando. Caramba, eles despistaram de mim. Então isso começou a me acender uma vontade, né? E veio uma reflexão. Meus filhos estavam nascendo. E é pensando do ponto de vista da saúde, eu falei, caramba, se eu não me cuidar, eu não vou criar esses meninos. Eu vou ser um pai doente, não quero isso para mim, não. E refleti muito sobre o amor próprio, e uma das coisas que eu pensava era, onde eu sou muito religioso, onde eu habito meu espírito, cara, onde está minha alma. Então, assim, imagina o seguinte, imagina que, cara, sei lá, vamos imaginar lá, pode ser que nem todo mundo tenha filho, mas seu pai chega para você e fala assim, meu filho, minha vida está em suas mãos, cuida dela, você vai fazer de tudo, cara, você vai dar do bom e do melhor para aquela vida dele perpetuar, tanto que a gente está aí na quarentena e a gente não visita eles para perpetuar. Então, o que eu estou fazendo da minha? Onde eu estou depositando a minha? Eu preciso de um tempo, cara. Eu preciso do melhor lugar para depositar o meu espírito, a minha alma. Então, essa coisa né, de culto ao corpo, a gente fala, mas isso daí não deve, é loucura. Não, pensa por você, esquece um pouco o que está ao entorno e pensa em você. Então, qual que é o caminho? Primeira coisa que eu vou te falar, não existe fórmula mágica. E não é só dieta e exercício também. Uma das coisas que a gente precisa entender é o seguinte, e isso eu vou te falar, você vai ficar chateado comigo. Pensei que ele ia dar aqui uma dica, o que eu vou fazer. Vou te dar várias. Mas a fórmula que existe, ela é mudança de comportamento. E vou adiantar já um slide lá da frente, que toda vez que eu ouvia isso, eu olhava e falava, esse cara é um ser humano iluminado, poderoso, eu nunca vou conseguir fazer isso, porque eu sempre colocava a pessoa assim como alguma coisa inatingível, que eu não conseguiria. Não é, não é. Vou voltar a falar disso. Então, uma das coisas que quero que vocês tenham em mente, perder peso é personalização. Vou contar o meu exemplo. Já adiantando também, está misturando os slides, não interessa. Interessante é dar um recado. Mas você precisa entender por que você ganha peso. Igual no meu caso, eu fiquei lá uns 6 meses fazendo exame para entender o que acontecia. Tem alguns alimentos que me desencadeiam um processo inflamatório. Agora, recente, eu fiz uma dieta bem restritiva aí. Não sei se eu conto isso, que se assusta. Mas em 10 dias eu perdi 6 quilos. Mas quando eu volto com esses alimentos, desencadeia um processo inflamatório e assim, no final de semana eu engordo 3. Eu falei, isso é loucura. É loucura. O sistema biológico ele é feito para sobreviver, gente. No mestrado eu tinha um professor que ele me falava o seguinte, falava, Carlos, o sistema biológico, cara, ele é um avião em pleno voo e ele não cai. O avião, para ele cair, tem que ser uma sequência de fatos dando errado. No ser humano é isso. Então, o corpo ele cria artifícios para manter a gente vivo. Então, essa coisa do ganhar e perder peso, para mim, se eu perco peso, meu corpo entende, esse cara está morrendo. Na primeira oportunidade que eu tenho, ele traz tudo de volta. É como se você tivesse uma conta na poupança e você perdesse esse dinheiro. Você fala, não, então eu tenho 1 milhão lá, eu preciso ter 2, porque 1 não dá para nada. É mais ou menos esse o raciocínio. Na próxima, passou a crise, você quer guardar mais dinheiro ainda. Então, o corpo não raciocina, né? É mais ou menos isso. Então, você precisa entender o que é que te faz. É genético? É hábito? É um desequilíbrio hormonal? É determinado alimento? Então, aí eu recomendo, tem os profissionais aí que estão assistindo também, a Amanda, procura uma pessoa para te orientar nisso. Mas, para mim, existe uma coisa. Eu fiz universidade, para mim, o que ela mais me valeu chama-se investigação científica. A investigação científica, né, aquela matéria que ninguém dá valor na faculdade, a gente precisa ter um objetivo. Quando você tem um objetivo, você faz uma revisão de literatura para te fundamentar. Você cria um método, testa esse método e depois fundamenta uma discussão dos resultados e vê se é válido ou não aquela hipótese. Eu lembro que no final do ano, Natal de 2016, a gente estava no almoço
tinham 3 médicas e elas conversando comigo e falando disso, e falando mais ou menos o que a gente está conversando aqui. Eu lembro que uma delas virou e falou, calma, esse processo tem que vir de dentro. O dia que ele quiser, ele muda, mas enquanto ele não quiser, ninguém faz nada por ele. Isso me sensibilizou bastante. Talvez ela não tenha noção da importância dessa frase para mim naquele dia. E quando o meu filho estava para nascer, ele tinha uma doula e eu brincava lá assim, ah, tá muito velho, eu não vou nem ver esse menino crescer, eu morro antes. Ela falou, Carlos, sabe o que significa palavra? Palavra significa a pá que lavra. Lavrar é preparar o solo para o plantio. Então você lavra com a palavra que você quiser. E isso é o que te direciona a vida. Se você falar que vive 100 anos, você vive 100 anos. E isso já vinha na minha cabeça. No dia 31 de dezembro de 2016, depois de 6 meses procurando o que era, eu falei, estou pronto, vamos pro shopping. Ela falou, não vai não, vamos fazer uma coisa mais longa. Eu falei, tá no inferno, chuta o diabo. Se mandar me fazer, eu vou fazer isso, o que tiver que fazer. Do jeitinho que tiver que fazer. E ela brinca até hoje que ela nunca teve um paciente que não fugiu um ar. Mas, assim, na época era o vai ou racha. E vamos pegar aqui, né, que qual o caminho, né? Se você está acima do peso, quer perder peso, qual que é o caminho? Independente de com quem você vai consultar, qual é o método, eu te falo uma coisa. A formação da área de saúde, da área de biológicas, biomédicas, não sei nem onde ela se enquadra hoje, mas quando você vai fazer um plantio, você precisa preparar o terreno. Eu passei 6 meses fazendo essa preparação do terreno. Semear é o que eu chamo de quando eu fui para o choque, foi o plantio. Aí comecei a perder peso, foi o colher os frutos. E a vida é semeadura, você só colhe o que você planta. Aí vem um ponto que todo mundo esquece, que é o cuidar da terra. Então é assim, aquele agricultor que vai lá, planta, colhe, vende, põe o dinheiro no bolso e deixa a terra morrer. Não. A natureza é fantástica e perfeita, a obra da criação do meu Senhor. Perfeita e fantástica. A vida é iluminada. Se você não cuida, você não tem. Se você tem um jardim e você não cuida dele todo dia, ele morre, ele é invadido por outras coisas. Então, muda a sua cabeça. É exatamente o que ela me falou naquele dia, de dentro para fora. Para e pensa. Você tem vontade ou você quer? Vontade, eu tenho muita vontade. Tem coisas que eu posso, tem coisas que eu não posso. Mas eu sei o que eu quero. E isso é o que tem que mudar. Então, quando eu escutava aqueles caras falando e olhava, né, e hoje está na moda, né, esses caras vendem curso aí na internet, ensinando a fazer 7 dígitos em não sei quantos dias, lá em uma semana. Fala que você tem que mudar a programação mental, mindset, está na moda essa palavra bonita. Eu chamo de cuide da terra. Então, pensa o que você quer de verdade, o que o seu coração te pede. Lá no fundo mesmo. Sabe o que eu te falo assim? Vamos viajar na batata aqui. Faz aquele encontro com a criança que vive aí dentro. De verdade, pensa lá na sua infância, uma série de coisas que você viveu e pensa, disso daí o que eu quero? Qual é a terra que eu cultivo? O que eu quero? É isso que vai te fazer virar a chave. E uma das coisas que me fez seguir em frente nessa reprogramação mental foi o seguinte. Se eu for para uma UTI, devido a problemas de saúde, pelo peso, dentro de uma UTI eu como coisas que eu não gosto, tomo banho a hora que as pessoas me mandam ou dão banho em mim. Assim, eu perco, para começar, a liberdade, né? Eu fico preso num quarto e vou fazer tudo que as pessoas mandarem. E eu botei na cabeça. Eu estou entrando numa UTI hoje, e tinha combinado 20 dias, né, desse tratamento. E falei, durante 20 dias eu vou estar internado. Só que eu vou estar internado trabalhando. Eu vou trabalhar, optei em não andar de bicicleta, em não fazer musculação, foi um erro que eu deveria ter feito. E uma das coisas que todo mundo me pergunta, quanto gastar? E hoje eu brinco, eu falo assim, eu gastei 30 mil. Não é verdade, hein? Não é isso? Não é. Mas eu falo, eu gastei 30 mil. O cara vai ser louco, é muito dinheiro, cara, para perder peso. Eu falo, cara, espera para você descobrir quanto custa uma diária de UTI. Se alguém aqui tem noção, sabe do que eu estou falando. Você gasta um carro zero, assim, em uma semana. Então,
Hoje, o que eu gastei bem, eu gastaria de novo, porque é muito bom. Ah, foi muito radical. E essa fala eu ouço assim, cara, radical é colocar o seu corpo ao extremo e sobreviver todo dia. Eu carregava 20 quilos a mais, a mesma coisa que eu pegar 4 sacos de arroz hoje e trabalhar o dia inteiro com ele, pedalar com ele, dormir com ele sobre meu peito. Isso é radical. Então, isso aí são coisas que a gente vai criando. E a outra coisa é círculo de amigos. A gente tem que pensar nisso daí. Hoje mesmo eu estava ouvindo um cara falando lá daquele Walking Dead, né? Que no Walking Dead o zumbi anda com o zumbi e o humano anda com o humano. Então, se você quer ser zumbi, cara, anda com o zumbi e eles todos querem acabar com os humanos. Então, assim, nessa analogia, você tem que pensar o seguinte: você gosta de esporte? Cara, anda com pessoa que pratica esporte. Se você gosta de beber, anda com pessoa que gosta de beber, comer e pronto. São coisas, dá para fazer os dois, dá, mas você tem que optar mais por um do que por outro. Então, você vai falar, você bebe vinho. Você come, gosta de comer. Acho que não precisa abrir mão disso tudo. Mas entre os dois, eu prefiro a prática esportiva saudável. Então, eu vou dedicar mais a isso. Eu quero mais pessoas assim do meu lado. Então, isso aí a gente tem que pensar bastante. Eu lembro até o meu primeiro cliente do Bike Fit. Ele chegou para fazer triatlo, eu falei, cara, você bebe? Bebo. Fuma? Fumo. Você sai? Direto. Está preparado para mudar de vida? Não, não largo isso de jeito nenhum. Ele não bebe, ele não fuma, ele tem menos 25 quilos, isso já tem 10 anos, ele é outra pessoa, e ele fala, eu sou amigo de todos que eu era, mas eu não convivo mais com eles. E isso é interessante. A gente não precisa deixar de ser amigo. Você pode ir numa festa, mas você não precisa ceder aquelas coisas de, ah, viadinho não bebe, ah, amanhã cedo ele tem que pedalar. Cara, na boa, segue sua vida. Eles são seus amigos, mas você não precisa ceder a isso. O que eu aprendi, né, perdendo peso? Existe uma grande diferença entre fome e vontade de comer. Eu tenho fome nas horas certas, mas eu tenho vontade de comer o dia todo. Outra coisa que eu aprendi é o seguinte, muitas pessoas torcem contra. Até hoje eu encontro pessoas falando, nossa, cara, tava doido para te ver se você tinha engordado de novo. Outros encontram, nossa, você ainda está magro, hein? E outra coisa que é legal isso aqui é que você descobre quem que é amigo de verdade, né? Os caras chegam para você e falam assim, cara, você está usando crack? É droga? Por que você perdeu o peso desse jeito? Então você vê que tem pessoas que levam isso na brincadeira, né? Você separou da esposa? Me fala aqui, o que está acontecendo? Está tudo bem na família? Então já chega brincando e não está nem aí, não interessa se você está gordo, magro, pobre, rico, é muito legal. Você vai trazendo essas pessoas cada vez mais para perto. Outra coisa é quem controla quem. Então, poder controlar. Aqui eu quero fazer um parênteses também. Quando eu entrei nesse processo de emagrecimento, estava começando lá a quaresma, né? E por ventura caiu lá um vídeo do padre Fábio de Mello falando sobre quaresma. E ele falava assim, porque agora na quaresma todo mundo entrou na moda. Ah, vou fazer jejum, vou parar de beber a quaresma. Eu falei, cara, se você passa lá 40 dias sem comer chocolate, mas não te propôs a uma reflexão e não te fez uma pessoa melhor, não faz o menor sentido. Ele falava, nas romarias que tem isso, a pessoa caminha um dia inteiro, mas ela não refletiu, aquele tempo sozinho não fez dela uma pessoa melhor, poderia ter ido de carro. E foi uma das coisas que eu falei, cara, eu vou dedicar esse tempo de deficiência, né, de abrir mão, de sentir vontade para poder me tornar uma pessoa melhor. E hoje eu brinco com isso daqui. Quem controla quem? Hoje eu falo, cara, depois que você controla a sua boca e a sua fome, não existe mais você não dar conta. Estou te falando de sério mesmo. Hoje, se virar para mim e falar assim, você consegue fazer tal coisa? Eu só vou te fazer uma pergunta. Quanto tempo eu tenho para me preparar? Só isso. E pode até ser que eu não consiga, mas eu vou dedicar ao máximo. Então, outro dia eu falei isso, o cara falou assim, você consegue fazer uma cirurgia na cabeça? Eu falei, consigo. Quantas encarnações eu tenho para me preparar? Então, assim, tudo você precisa ter um tempo, um planejamento para se organizar para isso. E outra coisa que eu aprendi. O corpo vai aonde sua mente estiver. Coloque a mente e leve o corpo.
Se você sai do trabalho, às vezes a gente sai tão cansado, né, que a cabeça já está lá na cama dormindo, você só precisa chegar e colocar o corpo no lugar. Uma brincadeira seria mais ou menos isso. E essa coisa de superpoder, que fulano conseguiu, eu não consigo, tira isso da cabeça, cara. Tira isso. Reorganiza a cabeça e prepara para fazer isso. Então aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho, né? Isso aqui foi quando eu comecei, então foi pouco antes de começar, eu estava com 92,3 quilos. Eu não tinha pescoço, se vocês prestarem atenção, era uma peça, né? Hoje é o quadro monocoque. Ele é feito numa peça só, não tem divisão. Esse era aí, uma bolinha. E nesse período aí, né, tinha me preparado já para começar a fazer, já tinha me organizado e falei que ia seguir a risca. O que tivesse que fazer, eu faria. Então, veio a proposta, eu avaliei, falei, 20 dias eu estou dentro. Assim, vamos para o choque. Se vocês prestarem atenção aqui, isso é meio que assustador mesmo. Quando você olha aqui do lado, aqui nesse gráfico, isso aqui é a primeira semana, segunda semana, primeiro mês, terceiro mês, 6 meses perdendo peso. Então, quando eu comecei a fazer o tratamento, quem já fez a cirurgia bariátrica sabe exatamente o que é esse gráfico que eu estou mostrando. Você dissolve. Você olha no espelho lá e você vê assim, a cada dia você perdendo muito peso de uma vez só. A diferença que eu vejo para uma cirurgia bariátrica é que a pessoa, se ela quiser desistir, não tem como. O estômago dela não cabe comigo. Eu poderia desistir a hora que eu quisesse. Era só falar. E eu falo que é a coisa mais fácil que existe em qualquer coisa. Vamos pegar, por exemplo, bicicleta, pedalando. Você está numa subida, você fala, vou desistir. O que você tem que fazer? Nada. Só sentar. Você está fazendo uma dieta, você fala, eu vou desistir. O que você tem que fazer? Nada. Só voltar a comer. A cirurgia bariátrica, você fez ela, cara, é aquilo. Quer desistir, não tem para onde ir. Vai comer pouco, pronto, acabou. Então, outra coisa que eu aprendi, a gente precisa de muito pouco, estou falando em termos energéticos, para sobreviver. Então eu tinha uma coisa assim, vou fazer um pedal. Então hoje à noite eu preciso comer um macarrão do Barolo, uma pizza, levar gel, um pacote de bolacha, porque vai que falta energia. Não. Eu olhava aqueles caras que, você já deve ter visto, esses caras que vivem revirando lixo, né? E falava, como que uma pessoa dessa vive? Porque a gente precisa de muito pouca energia. O restante é exagero. Mas eu como muito mais do que eu preciso de energia. Então, nessa época aqui, não fiquei um pouco fraco, porque burlei também algumas coisas aí, tipo salada. Não comia o que eu tinha que comer de salada para ter os nutrientes. Também bebi pouca água, tinha que ter bebido mais, tinha que ter feito musculação, perdi massa muscular. Então, eu falei que segui tudo a risco, mas tem um timezinho aí que eu poderia ter melhorado. Então, nos primeiros dias, olha o que eu perdi de peso. Então, eu saí de 92, em menos de uma semana eu estava com 88. Cara, os 10 primeiros dias, eu matava uma pessoa para comer uma canela de frango, assim, porque, e te falo, é cabeça. A minha cabeça ficou desesperada. Quando chegou o 10º dia, as coisas já ficaram mais fáceis, o peso foi caindo, e foi melhorando, a autoestima foi ficando boa, e cheguei nisso daqui. Então, no final fui para 60 dias, né, que estava me sentindo bem, fiz 20, passei para 30, fui para 60, falei, agora está ótimo. Aí quando chegou aqui no final do tratamento, com a mudança satisfatória, aí entra no processo, que é esse daqui que vocês estão vendo, que ele começa a ter altos e baixos, que é o seu corpo querendo voltar ao que era. E aí a gente precisa reprogramar o dia a dia. Até a hora de comer, tudo. Os primeiros dias é tudo muito mecânico, depois fica automático. Esse tempo que fica, as papilas degustativas aí da língua, elas são renovadas, se não me engano, a cada 30 dias. Então, por exemplo, beber uma Coca-Cola, para mim, era difícil, porque a minha boca não reconhecia aquilo. Chocolate, hoje eu só consigo comer o amargo. Se eu voltar a comer um chocolate com muito açúcar, daqui a pouco tempo está tudo tranquilo, normal. Mas eu não vou comer, porque eu estou muito bem adaptado com o amargo. Adoro mesmo. E continuo comendo, as pessoas não acreditam. Quem já foi em churrascaria aí comigo, eu passo vergonha em qualquer um. Só que isso não é todo dia.
Então, tem os meus prazeres e tem os meus hábitos saudáveis também. Então, para poder comparar um em relação ao outro, aí os dois. E uma coisa assim que eu trago disso, pessoal, perder peso, a primeira coisa que você precisa fazer é isso. Você precisa identificar alguma coisa. Se vocês olharem essa aqui que eu estou com o uniforme laranja, ó, na perna, a altura das varizes que estava nessa perna aqui, foi retirada. Aqui, ó, aqui ainda tem, nessa aqui que está magro, ainda tem as varizes, depois foi retirada. Mas nesse processo inteiro, assim, eu considero a mudança hormonal que teve, e foi tudo, não tomei hormônio, não fiz reposição, nada disso. O próprio fato de mudar o hábito alimentar, o corpo já se reorganiza. Então, os índices de cortisol mudou completamente, de testosterona, e a disposição para a vida é muito melhor, trabalho melhor, consigo fazer tudo com mais praticidade. E é isso que eu considero a grande diferença, sabe? E assim, até no meu site, no WhatsApp, eu recebo muita mensagem, converso muito a respeito disso. Porque realmente o quebrar a inércia, ele é muito complicado. Porque a gente tende muito a ficar acomodado, aí vem essa parte metabólica também, que deixa a gente muito acomodado. E tem essa coisa da frustração, que a gente acomoda, né, na sensação de perder peso e de depois ganhar o peso de novo. Então, por exemplo, hoje, se eu descuidar, eu me considero o mesmo perfil do alcoólatra lá, do Alcoólicos Anônimos, né? O cara, se beber um dia, ele corre o risco de ter a recaída. Então, eu vejo que o peso está subindo, eu controlo de novo, faço os excessos, mas eu não quero de jeito nenhum perder a facilidade do dia a dia que eu tenho. E às vezes eu converso com as pessoas e as pessoas falam, cara, mas você não entende, eu entendo. Você pode não acreditar, mas eu entendo. A perda de peso, ela é muito difícil, ela exige um sacrifício e você precisa principalmente abrir mão dessa coisa do fracasso. Você não pode aceitar em hipótese alguma o fracasso. Então, eu lembro, vou dar um exemplo aqui, no aniversário dos meus filhos, faltava 2 dias para acabar o tratamento. Tudo tranquilo, você atingiu seus objetivos, você conseguiu aí dentro daquilo que você se propôs, então tá liberado, volta a viver. Eu falei, não, falta 2 dias. E às vezes esse peso aí que vocês viram, eu respondi muito bem ao tratamento, ela falou, quer cometer um excesso? Não quero, não quero. E hoje em dia, né, é interessante que aí você cria esse estereótipo, né, do cara que pesa comida, que tudo é controlado, às vezes chega num lugar, né, tá tendo uma festa e fala, mas você é saudável, isso aqui você não come. Cara, vida normal. Só que é uma vida normal sem os excessos. Então, assim, sei lá, o Joel que está aqui, já fui comer na casa dele. Chega uma hora que eu fico com vergonha, falo, putz, estou comendo mais que o dono da casa. Mas é isso, é ter o prazer nessa, porque o sabor, a comida era muito boa. Mas eu não preciso ter isso todo dia, não preciso empanturrar. Eu lembro, por exemplo, assim, quem está obeso mesmo sabe disso. Aquela sensação que a gente tem de estar cheio, né, que parece que está cheio até o pescoço, aquilo fica uma coisa normal. E a gente é uma usina metabólica, né? Você produz gases, né, o tempo todo e tem esse metabolismo. E eu falo que muda tudo assim, tão por completo, que até essa sensação hoje, quando eu sinto, ela já me incomoda. Ela já me incomoda porque fica nítido que aquilo não está fazendo bem. Eu lembro de, por exemplo, às vezes ir em churrascaria e falar, tomar um sorrisal e continuar comendo. E se tivesse sorrisal, era capaz de fazer aquilo sim. Mas é porque a gente vai condicionando a isso. Em festas, né? Às vezes chega e fala, tem pão de queijo, mas você é atleta, você é fit, você não come. Não, não. Vida normal. A gente só precisa reorganizar para isso. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Aqui é uma foto para ilustrar também, né? Aqui tem um pouquinho mais de espaço, mas é muita diferença em relação ao peso e constituição corporal. Um antes e depois. Então, esse daqui foi o primeiro dia do tratamento. Eu fiz questão de tirar a roupa para tirar a foto aqui, né, do mesmo lugar, com a mesma distância. Então, a gente pode ver esteticamente a mudança aí, né, na cara redonda,
nas medidas. Então tá lá para explodir. Tem uma de lado aqui que dá para ver também. Então, completamente diferente. Essa daqui eu passei muito tempo e depois recebi essa foto de um amigo. Então, quando eu comparo essas duas aqui, ó, sinceramente, para vocês, eu não me reconheço nenhuma nem outra. Esse aqui foi um projeto, que foi um pontapé, então eu entendi que eu precisava de disciplina e reorganizar. E aqui, só para finalizar já, né, isso me sensibilizou tanto que eu quis trazer outras pessoas. Hoje a gente tem uma equipe de ciclismo, né, que é muito legal, cara, muito legal essa equipe. Isso aqui, ó, eu acho fantástico. Isso aqui é a pupila do meu olho. Reuni uma turma aí de amigos que, se vocês prestarem atenção, nós não temos biotipo nenhum de atleta, de competidor. Cara, mas a gente gosta de fazer a coisa certa. Então, assim, a gente tem equipe, a gente tem treinador, a gente tem nutricionista, a gente pedala, a gente tem uniforme, a gente tem tudo. E nesse esquema aí, o que a gente quer é exatamente isso que eu falei para vocês. É poder comer, fazer uma prática esportiva, viver bem, com tranquilidade. Porque a gente fica nessa de que, eu para ir para academia, eu tenho que estar bonitão. Vai para academia, cara. Vai para academia, faz seu esporte. Eu não vou fazer dieta porque eles olham para mim aquelas piadas. Coca zero engorda, né? Todo gordo bebe. Cara, bebe só Coca zero. Come só a folha de alface no meio da churrascaria. Perde seu peso. Se estão te perturbando, mas você vive de dieta. Segue o seu propósito, né? Faz a transformação que você quer fazer. Então, lá, poderia pensar aqui hoje, né? Vocês têm uma equipe, o que vocês ganham? Nada, nada. A gente ganha a felicidade de poder praticar um esporte com qualidade. Então, uma das coisas que eu acho, assim, nossa, não sei se eu deveria falar isso, mas acho que, assim, é fundamental se assumir, né? Se assumir, eu estou obeso, eu quero emagrecer até tanto, não atingir o seu objetivo, eu vou permanecer nisso, vou me organizar. É igual construir uma casa, a ideia é a mesma. E a partir daí, cria o seu propósito, o seu estilo e conduz. Aqui algumas coisas, né? Então, o seu corpo está onde sua mente o levar. Então, coloca a sua mente e leva o seu corpo atrás. Nem tudo depende do tempo. Muitas coisas dependem de atitude. A gente tem essa coisa de dá um tempo, esperar. Não. Toma uma atitude, vai lá e reorganiza. Começa amanhã, mês que vem, ano que vem, mas faz um projeto para isso. Igual você projeta trocar de carro. E não seja super. Seja você. Então você vai lá, pegou o Instagram de alguém que era obeso e hoje tem uns gominhos na barriga. Eu quero ser igual esse cara. Não. Vai até onde você der conta, até onde você ficar feliz, até onde, né? Você quer perder 2 quilos, perde, quer perder 10, perde, quer perder 20, perde, queria 20, perdeu 10, não consegue mais. Seja feliz com isso daí. Mas não seja super. Seja você. Aceite a imperfeição, mas dê o seu melhor. Primeiro você organiza dentro. Você não vai perder peso se você não organizar dentro. Você tem que querer, deixar de ter vontade. E depois você organiza de fora. E o homem que tem controle sobre a sua fome, controla qualquer coisa. Esse artigo aqui está publicado tanto lá no meu site, quanto na revista Bicicleta, quanto no site Biocicleta. Ele chama Obesidade e Ciclismo, os dois lados da mesma moeda. E para encerrar isso daqui, assim, até dessa coisa dos dois lados da mesma moeda, né? A gente traz isso, né? Que o esporte é muito saudável, é uma maravilha, todo mundo é feliz. Não. Às vezes você chega para praticar esporte numa academia, coloca um peso e você é motivo de risada. Às vezes você vai pedalar, você sobra, as pessoas te criticam. Às vezes você vai correr, você não cabe nem na roupa direita, a barriga está de fora. Então, cara, tem um lado negro no esporte, sim, não dá bola para ele, cara. Não dá bola para ele. Não deixa isso ser maior que você. Assume você enquanto pessoa, pratica o seu esporte, faz a sua dieta, acha quem é a pessoa que você confia. No final do ano passado eu tinha ganhado muito peso, aí ela conversou comigo, fazer uma dieta restritiva, eu falei para ela, não dou conta. Nesse momento a minha cabeça não dá conta. E não fiz, e perdi de outra maneira. Então, assim, você tem que achar esse time, o que é que você não consegue fazer algo radical, coloca um projeto, eu quero perder em 2 anos. Mas você está seguindo esse projeto nos 2 anos, ou ele é 2 anos, que o ano que vem
para mais 2 anos, depois para mais 2. Não. Que dia você vai começar? Qual é o caminho a ser seguido? De quanto em quanto tempo você vai avaliar? Ah, eu estou perdendo 100 gramas por mês. Cara, você não ganhou 1 quilo no mês. Você está ganhando 100 gramas. Para pensar. Por mais que a pessoa que está ouvindo aí do outro lado seja magro, mas você não tem um corpo de 17 anos. E o corpo que você tem hoje, você não engordou da noite por dia. Então você sai de férias, engorda 2 quilos, fala assim, depois eu perco, não perde. Aí sai de férias de novo, ganha mais 2, depois eu perco, não perde. É assim que acontece. Então se você quer seguir um caminho gradativo, é super válido, mas segue. Coloca um planejamento. Aí eu vou comprar uma casa e eu vou economizar R$ 1.000 por mês. E em 10 anos eu vou comprar uma casa à vista. Ok, mas junta isso todo mês. Ou então, eu vou vender a minha e vou financiar o resto. Beleza. Mas vive isso. Não tem como. Porque uma coisa que é muito tendência, né, nisso daí é a gente ficar meio que se enganando, né? Eu começo depois, aí vem o final de semana, depois da festa, depois do Natal, depois organiza a mente, monta o projeto, põe no papel, avalia. Eu quero perder 100 gramas por mês. Faz o primeiro mês. Perdi 100? Perdi. Fez o segundo? Perdi 100? Perdi. Está no projeto, está valendo. É isso aí que tem que fazer. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Então eu finalizo, abram os microfones, pode falar. Se quiser escrever, pode escrever. Deixa eu ver se tem pergunta. Acho que não tem. Deixa eu voltar aqui em cima. Alguém quer falar? Pode abrir no microfone aí falando enquanto eu me sintonizo de cá. Ninguém? Oi, pessoal. Carlos, Oi. essa aula de hoje foi muito boa porque complementa um pouco do que nós vimos semana passada com o Fernando. Porque, queira sim, queira não, tudo está ligado ao nosso querer, o nosso objetivo, né? Então, essa aula de hoje, ela complementa muito bem a aula que nós assistimos semana passada. E assim, tem uma questão até, eu vou falar por mim mesmo, essa questão da perda de peso com o ciclismo e tal, ela tem uma linha muito tênue, porque eu falo por mim, eu era um cara que, eu sou extremamente, eu era viciado em Coca-Cola, eu não tinha nenhum tipo de vício, não fumo, não bebo, mas eu tomava 15 litros de Coca-Cola numa semana. Caraca. E eu fui e fiz mais ou menos igual você fez. A gente teve uma conversa no Fit, eu não sei se você se recorda e tal. Não. E eu te falei que eu queria buscar uns novos objetivos, que o meu filho já logo estava nascendo, então eu queria mudar esse ritmo de vida, né? Então, eu fiz mais ou menos o que você fez. Eu pus a meta. Falei, amigão, peraí, a partir de hoje, bicho, eu vou parar de tomar refrigerante. Vou parar de tomar Coca-Cola, porque Coca-Cola é meu vício. E aí entra a questão da psicologia, que a gente viu semana passada. Então, isso ajuda muito, isso é muito bom. Essas aulas estão sendo muito boas, né? Concluindo aí, para não ficar muito extenso. As aulas estão sendo muito boas, muito didáticas, né? E, cara, você tá de parabéns, bicho. Tá de parabéns por Valeu. seu projeto. Tá de parabéns, amigão. Grande Valeu, abraço. muito obrigado. Abraço. Alguém mais quer falar, perguntar, quer botar o sentimento para fora, fica à vontade aí. Pediu para dar uma olhada na foto aqui que mandou. Caramba, muito peso, hein? Perdeu muito peso. Só alguém, ninguém quer comentar? Gostou, não gostou? Foi bom, vou começar, não vou começar? Tem raiva de quem faz dieta? Encerramos então? Carlos. Fala, Carlos. Oi? Fala. Aproveitar aqui. Primeiro, dar os parabéns pela atitude aí, pelas aulas, né? Eu estou seguindo aqui desde o começo e as palestras, show de bola. Valeu. E, cara, falar o seguinte, assim, a gente conviveu muito tempo atrás, morei em Uberlândia, né? A gente tinha um convívio bacana e tudo, se via sempre e tal. Realmente, aquilo que você fala que eu não me reconhecia
Quando eu te vi a primeira vez, depois desse processo todo, realmente, eu também não reconheci. E você falando, eu estava lembrando uma vez que a gente foi no Parque do Sabiá, que eu fui correr e você foi me acompanhar. Você falava comigo assim, você é doido fazer corrida. Isso não é coisa de gente, não. Eu não aguento correr. Loucura e tal. E outro dia tava fazendo as suas corridas aí, né? Comecei a correr, cara. Comecei a correr para manter o peso e estou começando a gostar de correr, porque era muito difícil correr. Porque o peso era muito alto. Pois é. Agora tá mais fácil correr. Então isso é muito bom. Facilita tudo, né? E assim... Pode falar. E assim, até porque pelo que o Hugo falou aí, a palestra que a gente teve semana passada com o Fernando também, com você falando hoje, eu vejo tudo assim, a gente colocar muito foco no processo. Esquecer o que o fulano está fazendo, o que o fulano vai pensar, o que os outros estão pensando, o que os outros vão falar, que a gente magro também sofre. Às vezes vira para você magro e fala assim, você tá muito magro, você tá muito feio. As veias tá aparecendo, o seu rosto, não sei o quê. Então, assim, eu acho que, primeiro de tudo, saúde. Se você tá saudável, isso é o que importa. E você estando bem consigo mesmo também é o que interessa. E focar sempre no processo, né? É aquilo que eu acho que ficou bem claro dessas últimas semanas aí na palestra do Fernando e na sua hoje, e a gente procurar focar no processo e focar na gente mesmo. Gustavo, é bem isso aí, cara. E assim, essa parte que você falou do não reconhecer, cara, isso é muito interessante. Porque a cabeça, ela entra num... Cara, abre uma lacuna no tempo. Você olha para o corpo pequeno, não se reconhece, e olha para o grande, não se reconhece. Então você não está em lugar nenhum. Você não está nem no presente, nem no passado. Então eu fico pensando assim, igual quem faz a bariátrica, né, que é muito mais rápido e às vezes muito mais peso. Então, conviver com isso, eu acredito que a pessoa que perde por uma bariátrica precisa de um acompanhamento psicológico, até por uma questão de identidade mesmo. Se o olhar sobre você muda, o olhar das pessoas também muda. Então é aquilo que eu falei, tem pessoas que ficam super felizes de te ver, tem pessoas que não ficam, porque incomoda, cara. Então, você conseguir conviver com isso, é o que eu falei, a perda de peso, ela traz várias lições, mas várias mesmo. Hoje, assim, eu sou muito grato a isso, de poder ter passado pela vida essa experiência, porque ela me tornou uma pessoa melhor comigo mesmo. Então, isso é bem legal. Eu acho que o perder peso por perder peso, ele é muito bom, é o que geralmente as pessoas vão em busca, né? Mas é mais ou menos aquilo lá que o Padre Fábio falou. Você precisa perder peso, mas isso tem que te fazer uma pessoa melhor, cara. Porque se for só pela estética, não faz sentido. O Amir Klink, exatamente. Né, o Amir Klink, ele tem uma frase que eu não vou lembrar, que é mais ou menos assim: você tem que viajar pelas suas próprias pernas, pelo seu próprio esforço. Dormir ao relento para dar valor à sua cama, tomar banho frio para saber a importância de um banho quente, sentir fome para dar valor na comida. Então, quando você passa um processo desse, você começa a valorizar, cara. Igual tem umas coisas muito legais, cara. Eu podia muito ter extrapolado isso, mas por exemplo, às vezes a gente está num restaurante, né, e você vê um menino pedindo comida, você fala assim, esse moleque de novo aqui, todo dia pedindo comida. Cara, mas na hora que você submete seu corpo à fome, né, que não precisa morrer de fome, mas você saber o que é sentir fome. Você olha para uma pessoa que passa fome, ela te sensibiliza de uma maneira diferente. E quando a gente passa a ter filho, né, isso sensibiliza mais. Isso extrapola, por exemplo, vou dar um relato aqui. Hoje eu estava vindo do trabalho, choveu, esfriou, olhei lá numa garagem do lado do meu trabalho, 2 caras com um colchão estendido no chão, enrolado no lençol. Cara, até agora minha cabeça fica nisso, falando, cara, o que eu tenho que fazer para ajudar aqueles 2?
porque eles estão sentindo frio. Você pode falar, o cara é de rua, bebe, não sei o quê, mas você tem a sensibilidade da falta, que é uma coisa que antes para mim passava mais suave, sabe? Hoje em dia me incomoda enquanto ser humano. Então, poder degustar disso daí, cara, é muito bom. Isso aí foi muito bom ter vivido isso. Mas é muito interessante o seguinte, igual tem muita gente, até uma da minha família, ela viu uma foto minha e me mandou uma mensagem, né? Ela falou, fiquei sabendo que você fez uma dieta e tal, foi muito boa. Foi boa. E você emagreceu rápido, né? Rápido. Então é tranquilo, muito tranquilo. Você não manda a sua dieta para mim, não? Eu falei, cara, sempre tem, né? Porque a gente fica naquela, o que é que dá certo? Isso aí é importante mesmo. A família, ela tem que viver o processo, sabe? E tem que entender o que você está passando, que é temporário. Tem outra coisa também que eu esqueci de falar, que eu tenho que frisar, que é interessante. Assim, igual, vamos pensar, quer ver só uma coisa? Se a pessoa faz uma bariátrica, é normal, mas se você faz uma dieta radical, né, não é normal. Então, assim, às vezes, se submeter a uma cirurgia plástica é normal, fazer lipo, e por aí vai. Mas se você faz alguma coisa do seu esforço, você está ficando doido. Cara, que loucura é essa? Onde você está com a cabeça? Isso não é certo. Cara, mas o que é certo, o que é errado, né? Eu acho que assim, cada um está em paz com a sua consciência. Tranquilo, então. Vamos encaminhando para o final. Eu agradeço vocês todos pela participação. Amanhã envio aí os certificados para vocês pelo WhatsApp.